Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia maravilhoso que Deus fez para nós conhecermos mais da palavra, praticarmos mais dessa palavra, e o resultado, nós vamos viver a vida de liberdade que Jesus conquistou na cruz para você e para mim. Amém? O que eu quero falar com você nesse dia é a respeito de um texto tão conhecido, do livro do profeta Abacuque, no finalzinho, quando ele fala, ainda que a figueira não floresça, nananana. Esses dias Deus me ensinou algo maravilhoso a respeito disso, que eu quero compartilhar com você. Esse livro do profeta Abacuque, é um livro que tem 3 capítulos, e o contexto desse livro era o quê? O povo de Israel tinha se desviado de Deus, tinha abandonado Deus, e o profeta não estava entendendo, estava chateado com isso. E aí Deus pega e fala assim, Deus, mas o que está acontecendo? E Deus fala, olha, eu vou usar agora um povo que não era dele, um povo caldeu, o povo gentil, e eu vou usar esse povo para disciplinar Israel, para que Israel volte. E aí que Abacuque não entendeu nada, aí no finalzinho, no capítulo 2 aqui, ele fala assim, olha, eu não estou entendendo nada, então eu vou me colocar numa torre de vigia, ou seja, eu vou ficar num lugar de oração, para ver o que o Senhor tem, o que está acontecendo. E ele se coloca ali, Deus começa a falar com ele, fala, olha, essa visão ainda está para se cumprir, fica firme aí, não desespera não, se tardar, espera. E ele fala, olha, o meu justo vai viver pela fé, o meu justo não vai viver por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve. E Deus começou a ensiná-lo em relação a algumas coisas nesse sentido. E no final desse ensino, o profeta Abacuque diz esses versículos aqui, que é no finalzinho aqui, no capítulo 3, a partir do verso 17, diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ou seja, o profeta Abacuque, ele falou, eu vou viver pela fé. Ou seja, eu não vou viver por aquilo que eu tenho ouvido, nem por aquilo que eu tenho visto. Eu vou acatar isso, Deus. Eu não vou viver mais olhando para os homens simplesmente. A minha alegria eu não vou baseá-la e não vou fundamentá-la nas coisas, não vou fundamentá-la na religião judaica, não. A minha alegria é o Senhor, a alegria da minha salvação. A minha salvação está muito acima de qualquer religiosidade. A minha salvação está muito acima de qualquer bem dessa terra. A minha salvação é a minha alegria, e a minha alegria é o Senhor. Pergunta que eu faço para você, qual que é a tua fonte de alegria? Qual que é a tua fonte de exultação? Você acha que tem dias na minha vida que eu não acordo e tem coisa ruim? Problemas a serem resolvidos? Situações a serem colocadas nos trilhos? Ensinamentos que eu preciso passar para as pessoas? Conselhos que eu preciso dar pela palavra de Deus? Você acha que existem dias que a minha vida às vezes não está chata, não está cansada, não está triste? E nesses dias, às vezes é isso. Deus me lembra, o Espírito Santo me lembra. Ele me lembra da minha salvação. Ele me lembra que um dia essa vida vai ter fim e a minha verdadeira vida vai começar. Às vezes eu olho para situações, a tendência às vezes é entristecer. É aquilo. Moro bem, ando num carro que me dá prazer, mas você acha que eu não queria um carro muito melhor do que eu tenho? Você também queria. Morar numa casa muito melhor que eu moro? Você também queria. Às vezes, olha para pessoas, e se entristece. Às vezes está dentro da igreja e olha, está ensinando, está cuidando, e de repente essa pessoa, cadê? Sumiu. E às vezes está numa prática de pecado. Você acha que eu não me entristeço? Eu me entristeço. Mas eu não posso viver... Isso não pode ser minha fonte de alegria. A igreja está caminhando bem, então eu estou feliz. A igreja não está tão bem assim, então eu estou triste. A minha vida de material, financeira, está indo bem, então eu estou alegre. Ela não está tão bem, então eu vou ficar triste. Não. Deus aqui, o que o profeta estava falando,
estava falando de um fundamento sólido, real, que é a salvação, que é essa eternidade, que está à sua e à minha disposição. E o que o profeta fez aqui? Ele tomou a decisão um dia. Como ele não estava entendendo nada, ele olhava para o povo, né, para o povo de Judá, falava, puxa vida, parece que vocês não estão vivendo aquilo que era para vocês viverem. Às vezes ele olhava para a situação dele mesmo, não vivia aquilo que ele gostaria de viver materialmente falando. Por isso ele disse assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. O Espírito Santo me mostrou o quê? Olha essas 3 árvores, a figueira, fruto na videira, produto da oliveira. E a oliveira, o que é a figueira, o que a oliveira, figueira e videira têm em comum? Essas 3 árvores, elas representam o povo de Israel, elas representam a nação de Israel. Lembra lá em João 15, Jesus disse, né, meu pai é a videira, eu sou a videira e vocês são os ramos. Meu pai é o agricultor e eu sou a videira. A videira como Israel. Lembra da figueira, quando Jesus amaldiçoou a figueira? Jesus estava falando em Marcos capítulo 11, estava falando, ninguém nunca mais coma fruto de ti, ou seja, a partir de agora, não é da religião judaica que eles vão comer, é de mim, é de Cristo. O alimento verdadeiro é Cristo, não é mais a religião judaica, não é mais os rituais, né, as cerimônias da época de Moisés. No finalzinho ali acho que no capítulo 2 de Zacarias, capítulo 4 de Zacarias, fala que a oliveira é o símbolo de Israel. Então o que ele estava falando aqui? Ainda que Israel não floresça, ainda que eu não esteja vendo flor em Israel, ainda que eu não esteja vendo nada agradável na religião judaica, nem haja fruto na vide, ainda que a videira, né, que Israel não esteja produzindo frutos dignos de ser uma nação guardada por Deus, o produto da oliveira minta, ainda que aquilo que eu estou vendo, né, eu estou sendo enganado pelo fruto da oliveira, pelo fruto de Israel, trazendo para as nossas vidas, ainda que eu não esteja vendo dentro da igreja, ainda que eu não esteja vendo na vida de alguns pastores, ainda que eu não esteja vendo na vida de alguns líderes espirituais, ainda que eu não esteja vendo na vida de alguns irmãos dentro da própria igreja, eu não esteja vendo fruto digno do Evangelho, eu não esteja vendo, eu esteja sendo enganado, né? Eu não esteja vendo uma vida nova, uma vida transformada, eu não vou me importar com isso. Eu não vou olhar para eles, então está com a vida ruim, eu vou ficar ruim também. Não. Ele falou assim, eu não vou me comparar com aqueles que estão errados, para eu andar errado também. Não. Porque é interessante isso, né? O ser humano, nós podemos às vezes nos comparar com quem está abaixo, para nós sairmos vitoriosos dessa batalha. Eu posso me comparar com um irmãozinho lá na igreja que se batizou há um mês e eu falar, nossa, como eu sou melhor do que ele, como eu pratico mais a palavra do que ele. Mas e se eu comparar um pouquinho mais para cima aqui, um pouquinho, com aspas, se eu me comparar com o pastor Célio, se eu me comparar com o pastor Dave Robertson, será que eu vou sair vitorioso desse combate, dessa batalha? Será que o pastor Célio não está muito mais na minha frente? Certeza que sim. O pastor David, será que ele não está muito mais na minha frente? Certamente que está. Então, se for para eu olhar para a pessoa, eu vou olhar para quem está para cima, para eu ir para cima, para eu crescer, para eu me desenvolver cada dia mais e melhor. Eu não vou olhar para baixo. Ah lá, ele está fazendo isso. Ah, ele mente 10 vezes por dia. Se eu mentir 2 vezes, está bom. Eu estou melhor do que ele que está mentindo 10. Ele comete 2, 3, 5, 10, 15, 20 pecados por dia. Aí eu cometo um pecado um dia sim, um dia não, eu estou muito melhor do que ele. E para o lado de cima, em relação ao pastor Célio, em relação ao pastor Dave, o que o profeta falou assim, ó, eu não vou olhar mais para aqueles que não têm caminhado, eu não vou olhar mais para a religião morta, eu não vou olhar mais para a religião que não dá fruto, a religião do engano, a religião que não dá flor, que não tem beleza nenhuma. Eu não vou olhar.
Ainda que não esteja acontecendo nada, eu não vou me importar mais com isso. Depois ele fala aqui, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. E ainda que eu esteja fazendo e parece que não está dando fruto, não está dando resultado. Ainda que as ovelhas estejam, o aprisco, o curral, está havendo roubo ali, e nos currais não haja gado. Isso daqui quer dizer o seguinte, uma coisa é perder e a outra coisa é não ganhar. Eu estou fazendo e não está dando resultado nenhum. Além de não dar resultado, está roubando, está sumindo, estou perdendo. Eu olho para o curral, não tem nada. Ainda que tudo isso esteja acontecendo, ainda que eu não veja beleza na religião, ainda que eu não veja beleza na vida dos irmãos, ainda que os frutos não tenham sido coerentes com a vida que eles dizem ter, ainda que o resultado financeiro não tenha sido aquilo que esperava, ainda, ele fala uma coisa, ele tomou uma decisão. Eu vou me alegrar. Eu não vou me alegrar no homem, porque o homem pode pisar na bola. Meu irmão, não estou de maneira alguma dizendo, se você vê coisa errada na minha vida, você perdoa e você releva, porque eu também sou carne, igual o Pedro falou, para Jesus a carne é fraca. Não. Não estou me cobrindo com esse versículo, não, de maneira alguma. Eu estou te falando o seguinte, ainda que os homens não te deem motivo para continuar na caminhada, vai para a palavra. Ou vai para homens, olha, coloca os teus olhos em homens que têm se esforçado para ser exemplo na sua vida. E eu quero ser exemplo na sua vida. Ainda que a vida financeira não esteja aquilo que você gostaria que estivesse, não desista. Não ande por aquilo que você vê, não ande por aquilo que você sente, não ande por aquilo que você tem ouvido. Continua, persevera, mantenha-se firme. Ele fala, todavia eu me alegro no Senhor. Eu não me alegro, minha fonte de alegria não está nas coisas dessa terra. A minha fonte de alegria não está numa religião, numa denominação de igreja, não. E eu exulto no Deus da minha salvação. A minha fonte real de alegria, de vida, de prazer, de contentamento, de suficiência, está no Deus que me salvou, que foi capaz de entregar o único filho dele para me salvar. E isso nunca vai ser tirado de mim. Eu nunca vou abrir mão disso. Foi isso que o profeta estava falando. Essa era a fonte imutável de alegria dele. O dia que ele decidiu olhar só para Deus, que ele decidiu esperar em Deus, que ele decidiu falar, Deus é suficiente para mim. Eu tenho certeza que a vida dele mudou. E eu tenho certeza que a tua vida também vai mudar. Daqui 2 minutos nós vamos voltar e nós vamos terminar esse versículo, para nós aprendermos algumas coisas maravilhosas ainda.